Vamos falar de saúde. Bom, o índice de diabetes na população mundial cresceu 16% nos últimos 2 anos. É uma das doenças que mais mata no Brasil. Gente, foram 214 mortes de pessoas entre 20 e 79 anos. Mas essa é uma doença que não mata apenas pessoas, mas também os animais. Você sabia que existe diabetes canina? Pois é, e é sobre isso que a gente conversa agora com a médica veterinária Hanna Martins. Olá, Hanna, seja bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui hoje. O bebezinho da Hanna tá dodóizinho, mas ela deixou ele lá, veio aqui rapidinho atender a gente. A gente sabe nem como agradecer por isso, que a gente sabe que é de partir o coração o bebezinho em casa, né, o filho da gente? Mas vamos lá. O que vem ser o diabetes canino? A gente sabe que envolve os animais, cachorro e gato, não é isso? Explica pra gente sobre isso. Isso. Envolve os dois, pode acontecer nos dois. Né? O que é o diabetes? O diabetes ele é um aumento da concentração de açúcar no sangue. Né? O animal pode não produzir a quantidade adequada de insulina para jogar esse açúcar para os tecidos, né? Ou ele pode ter uma resistência insulínica, né? Ter algo que está impedindo com que essa insulina leve a glicose para dentro das células, né? Que são diabetes tipo 1 e tipo 2. No cão é mais comum o tipo 1, que é parecido com o diabetes tipo 1 humano, né? Que pode ser genético ou adquirido. Né? Essas células que produzem a insulina, elas são mortas, né? São destruídas, e aí ele não produz a quantidade adequada de insulina para jogar essa glicose para dentro das células, e essa glicose se acumula no sangue, e aí ela acumula radicais livres também, que vai oxidar os tecidos e órgãos, né? Então vai provocar várias doenças, pode provocar gangrena, necrose, insuficiência renal, pancreatite. Então, assim, tem vários males, né? E nos gatos já é comum a diabetes mellitus tipo 2, que é a secundária, né? Que ela é adquirida. E como que geralmente ela é adquirida? Pela obesidade, né? O sedentarismo. A gente vê que as pessoas gostam muito de ter o gatinho gordinho, né? O gatinho tem que ser aquela coisa fofinha, gordinha. E nisso, muitas pessoas levam seus gatos a serem obesos mórbidos. E isso traz muitas doenças para eles, inclusive o diabetes. Então, no caso, assim, os animais, eles costumam se alimentar de ração, pelo menos é a forma adequada. O que acontece? O dono do animal, não é nem dono, qual a palavra que usa? Tutor, né? O tutor, ele dá muito alimento para aquele animalzinho, porque, assim, no caso de nós humanos, pode ser hereditário e pode ser alimentação. No caso dos animais também. Né? Isso, como que a gente pode fazer esse controle aí da alimentação? Porque nós, humanos, temos nutricionista. E, no caso dos animais, o veterinário também pode fazer uma dieta para o animal? Sim, o veterinário pode fazer essa dieta, e existem também os nutrólogos veterinários que lidam com essa parte da nutrição animal, né? O animal ele tem que comer a ração, né, que é o alimento balanceado, é o alimento mais adequado para ele, que tem todos os nutrientes que ele precisa, todas as vitaminas, os minerais. Pode comer a alimentação natural também, só que essa alimentação natural ela tem que ser planejada para ele, né? Então tem que ser feita por um nutrólogo com ajuda, não faça sozinho, porque você corre o risco de não dar todos os nutrientes que o animal precisa. Então, tem essa questão da alimentação. Às vezes as pessoas pensam que estão fazendo bem para o animal, alimentando eles igual a nossa alimentação. Então, o que eu como, o meu animal também come. Isso é um erro muito Isso sério. É um erro, porque ele não pode comer a nossa comida temperada, a comida como é feita para a gente, né? Eu já atendi animais em obesidade mórbida, que a pessoa diz, não, mas eu trato ele muito bem, eu trato como um rei, como uma rainha, tudo que eu como, ele come. Então, meu café da manhã com cuscuz, bolo, pão, dou tudo para ele, né? Então, assim, minha comida, mão de vaca, churrasco, tudo, ele é tratado como um rei, como uma rainha, mas isso não é alimentação para ele, né? Então, é um animal que fica, tá muito bem, tá gordo, tá ótimo, tá saudável. Não, não tá. E como que as pessoas podem detectar, assim, se o animal está com algum sintoma? Como é que a gente pode saber? Quais são os sintomas iniciais de que o animalzinho pode estar com diabetes? Pronto. É um animal que tem um apetite muito exagerado, né? Ele come muito, come vorazmente. Bebe muito também, que é a polidipsia, que a gente chama. É um animal que está sempre bebendo água. E é um animal que também urina muito.
E nessa urina dele, quando fica acumulado no chão, você pode ver o acúmulo de formigas, porque a urina vai estar doce, vai ter glicose na urina. No caso dos humanos também, né? Sim. Então, se você vê que as formigas estão se acumulando na urina do seu animalzinho, você pode suspeitar de diabetes e levar no médico veterinário para fazer esse diagnóstico corretamente, tá? O quanto antes a gente fizer esse diagnóstico, melhor. Porque é uma doença que não tem cura, né? Infelizmente é uma doença que é para o resto da vida do animal. Ele vai precisar fazer uma insulinoterapia, aplicação de insulina, aquela aferição de furar, né? Todos os dias para ver como que está a glicose do sangue. E o tutor pode aprender, né? Vai até o veterinário, ver direitinho como é que faz. E ele mesmo aplica no animalzinho, ele mesmo né? aplica em casa. É feito em casa esse tratamento. Tem algumas raças que são predispostas ao diabetes? Tem o Schnauzer, o Bichon Frise, o Poodle, Yorkshire, Golden, né? São algumas raças que são mais predispostas. Isso geralmente acontece no animal de meia idade, mais idosinho, né? Nos gatos, geralmente são nos machos, né? E geralmente os machos castrados que ficam bem mais obesos, né? Mais gordos. E nos cães acontece mais nas fêmeas de meia idade, né? As fêmeas que são mais predispostas a ter o diabetes tipo 1. Quando já for detectado, quando já tiver o diagnóstico de que o cãozinho, o gatinho tem o diabetes, como é que muda isso? Assim, tem que mudar totalmente o hábito, né? Totalmente. É importante também essa questão de atividade física, porque nós humanos temos que fazer atividade física. Sim. Isso é muito importante para o animal também, né? Principalmente para aqueles que vivem em ambientes mais fechados, em apartamento. Sim, muito. Tem que ter o animal não pode ser sedentário, né? O sedentarismo é uma das coisas que leva ao diabetes também. Então, ele precisa ser exercitado, né? Precisa dos passeios. A alimentação dele vai ser totalmente regrada, inclusive com horários, né? Ele vai ter os horários de comer e não pode fugir disso, porque a gente tem que prever como que vai ficar essa glicemia. Quando ele comer, a glicemia dele vai aumentar. Então, a gente tem que ter esse controle para que ela não suba demais. E aí tem os horários de insulina, que geralmente são 2 vezes ao dia. Então, quando essa insulina for aplicada, então a gente tem que ter uma previsão de como que vai estar a glicose desse animal, a glicemia desse animal, para que ela não caia também, porque ele pode fazer uma hipoglicemia e passar mal também. Então, assim, é todo um roteiro que tem que ser seguido, é toda uma regra. A vida do animal vai ser toda regrada para que ele consiga viver bem por mais tempo. A gente está falando aqui de cães e gatos, mas a gente observa que os sintomas, o tratamento é tudo muito parecido com o do humano, né? Por exemplo, as causas do diabetes na vida do animalzinho pode desencadear o quê? Quais são? A obesidade. Sim, né? Isso. Obesidade, má alimentação, a administração também de corticoides, né? Às vezes tem animais que fazem tratamento prolongado com corticoide, eles podem ter diabetes também. Até uma coisa que foi bom você me lembrar, porque os gatinhos, eles têm uma doença que é uma gengivite, né? Que é uma inflamação da gengiva, que é bem comum de acontecer nos gatos por conta do acúmulo de tártaro. E essa doença, geralmente, ela é controlada com corticoides. Aí, o que acontece? A gente administra o corticoide no animal, ele fica bem, aí o tutor tá tudo ótimo, eu não preciso fazer mais nada. E aí não faz a limpeza dos dentes, não faz a remoção dos dentes que precisa ser feita, a exodontia. Então acha que tá tudo bem. Dali a alguns meses ele inflama de novo a gengiva. Mas o corticoide deu jeito, vou lá, aplico o corticoide de novo. E nisso vira um ciclo de corticoide. Algum dia esse animal vai ter diabetes por conta disso. Então, é uma coisa que tem que ser controlada por médico veterinário, não faça tratamento por conta própria, de ver, da última vez deu certo, então agora vai dar certo de novo. Sempre tem que passar por um médico veterinário para ver qual é o tratamento mais adequado para cada doença. Certo, doutora? Então, assim, é preciso realmente de uma atenção muito especial para esses animais. O diabetes é uma doença muito grave, que leva a óbito, não só o caso dos humanos, os animais também. A gente viu aqui que os sintomas, as consequências, as causas, tudo é muito parecido. E a gente tem um crescente número de pessoas com diabetes, em torno de 16% foi o aumento. Isso de forma mundial. Qual é a realidade dos animais? Porque, assim, tem muita gente adquirindo diabetes ao longo dos anos. Essa é a realidade também dos animais? Sim, também é uma realidade dos animais. Em torno de 80% dos cães podem desenvolver 80% dos podem cães. ou já desenvolvem? Podem desenvolver diabetes. Esse 20% que está isolado são quais tipos de animais, assim?
Não tem muito como a gente prever, é mais porque, é como eu lhe falei, é uma questão hereditária, muita gente não tem conhecimento do passado do seu animalzinho, né? Dos pais daquele animal, o que os pais, se os pais tiveram essa doença ou não, se os irmãos tiveram ou não. Então não tem muito como a gente prever. Mas cerca de 80% das fêmeas idosas de cães estão predispostas a terem o diabetes, e principalmente se elas não forem castradas, porque os hormônios também no cio, se tiver alguma desregulação desses hormônios, pode provocar diabetes também. E em cerca de 30% dos gatos machos obesos também vai desenvolver o diabetes. O diabetes está mais presente nos cães ou nos gatos? Ou nos dois. Varia muito, Nos dois, varia muito. Mas nos dois ela é bem presente. A gente costuma ver mais nos gatos. Eu vejo uma casuística maior dos gatos, porque por conta dessa questão da pessoa querer o gato gordinho. Então, isso tem muita influência na questão do diabetes. Entendi. Então, só para as pessoas que estão em casa ficarem mais em alerta, os sintomas do diabetes na vida do animalzinho, como que a gente deve ficar em alerta? É uma ingestão exagerada de água, apetite também voraz, o animal come demais. Pode ser também comer muito e emagrecer, né? Ele come muito e não engorda. Também tem que ficar atento nisso aí, principalmente nos cães. Né? Nos gatos, a questão da obesidade, né, e do sedentarismo, aquele gatinho que passa o dia todo dormindo, não faz nada, muito gordo, nem se limpar ele não se limpa, nem fazer a própria higiene dele. Então tem que ficar atento. Também aumento na urina, né, na quantidade de urina, e formigas na urina. Quando ele urina, tem um acúmulo de formigas. E vale a gente lembrar que os tutores, eles também têm uma importante participação no diagnóstico, né? Sim. Porque assim, ele já sabe como é a rotina do animal, já conhece o animal até mais do que o veterinário, pelo menos em questão de comportamento. Então, ele pode observar e aí levar o veterinário, e de lá já vai fazer exame de sangue, faz tudo, né, para ter esse diagnóstico mais correto. Com certeza. Inclusive, o diabetes, ele só pode ser diagnosticado mediante exame de sangue, né? Nada disso você chegar para mim e dizer, meu animal está bebendo muita água, tá? Eu acho que ele está com diabetes. Não, a gente vai fazer. Isso aí só serve como um alerta para levar ao veterinário. Serve como um alerta para a gente ver se realmente é isso ou se é outra coisa que está acontecendo, né? Isso é o que é mais comum de acontecer no diabetes, não quer dizer que é só isso. Então, vamos fazer os exames, fazer a aferição da glicemia, né? Se realmente der uma glicemia aumentada, então vamos fazer uma curva glicêmica, que aí vai ser medida a glicemia desse animal um dia inteiro, várias vezes no dia. Então, mediante essa curva glicêmica, é que a gente vai ter a certeza do diagnóstico e do tratamento. E vale lembrar que o diagnóstico precoce é extremamente importante. Sim. Se você tiver um diagnóstico precoce, mais chance não é de curar, mas mais chance de oferecer uma vida muito melhor e muito mais saudável para os animais. Sim, qualidade de vida é o que a gente busca. Ok, doutora, muito obrigada pela entrevista. Agora vai cuidar do seu neném, que está em casa. Mandar um abraço pro pessoal da Uninasal, meus alunos. Mandar um abraço pro pessoal do Canil Red Bells, que eu faço acompanhamento. E muito obrigada. Obrigada pela entrevista.